Hoje o trabalho vai ser esse macaquinho. Eu já fiz um lado, tá? Ele tá sem costura ainda, tá? Tem a frente e atrás. Então agora a gente vai para a máquina para fazer e montar esse macaquinho. Então eu tô fazendo esse trabalho com o fio dela, tá? Esse fio ele não é de cone, né? Mas eu enrolei ele no cone para ficar melhor, porque ele não corre, é bem difícil trabalhar com ele assim no novelo. Então eu coloquei, eu vou fazer agora a parte da frente, a outra parte da frente. Eu tenho 35 pontos para a direita e 35 para a esquerda. Fazendo 70 pontos na máquina, que eu vou trabalhar até a carreira 46 para fazer o gancho da perna, tá? Aí, é assim, essas diminuições a gente tem que fazer sempre uma de um lado e outra do outro, tá? Essa que eu já tinha feito, eu fiz do lado direito, eu vou fazer agora do lado esquerdo. Então, eu vou trabalhar até a carreira 46 e a gente já chega lá. Cheguei na carreira 46 e agora eu vou tirar pontos do lado esquerdo, porque eu já fiz isso do lado direito, então agora vai ser desse lado. E eu vou tirar um ponto por vez a cada 2 carreiras, por 10 vezes. Então, no final das contas, eu terei tirado 10 pontos. Aqui tava na marcação 35, vou chegar aqui na marcação 25. Então, é isso que eu vou fazer. Uma coisa que eu esqueci de falar, que a linha Bela eu tô usando na regulagem 10, porque ela é pesada de passar, e aí com a câmera eu fico complicado de fazer, porque tem que colocar um pouco de força, mas dá pra fazer, tá? Aí, a gente passa 2 vezes carro e tira um ponto. Bom, é isso que eu vou fazer por 10 vezes, né? Agora já fiz 2, vou fazer mais 8. Cheguei na carreira 64 e eu estou com 60 pontos. Agora eu trabalho até a carreira 120, tá? Ele é rápido de fazer. Eu acho que o que vai ser mais demorado nele é as costuras, tá? Vamos embora. Cheguei na carreira 120. Não tá dando pra ver, mas eu tô na carreira 120. E eu vou tirar do lado da cintura um ponto a cada 4 carreiras, 8 vezes. Pra dar uma cinturada. Eu tiro um e passo o carro. E eu vou fazer isso, eu passo o carro 4 vezes, tá? As carreiras que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4. Aí eu tiro mais um ponto. Bom, aqui eu já fiz 2, né? Eu vou fazer as outras 6 tiradas de ponto e já volto. Eu estou na carreira 148 e aqui eu tô tirando o último ponto, tá? E daqui pra frente eu vou seguir reto. Eu estou do lado de cá 25 pontos, do lado de cá 20, 25, 26, 27 pontos. Eu fico com 52 pontos na máquina e vou trabalhar agora até a carreira 230, tá? Eu volto lá. Ó, cheguei na carreira 230, o trabalho tá assim, no chão até a máquina. Agora eu vou arrematar, é só arrematar, eu vou deixar assim mesmo, só arrematado.
Bom, agora eu vou trabalhar as costas do outro lado, tá? Eu coloquei 90 agulhas, o fio em 90 agulhas, e vou trabalhar até a carreira 46, da mesma forma, com o mesmo fio, com a mesma regulagem 10. Tá ok? E o barulho não tem o que fazer, então a gente vai ter que trabalhar com barulho mesmo. Cheguei na carreira 46 das costas e aqui eu vou começar a tirar pontos para o cavalo, né? O gancho da calça, o entrepernas. E aqui eu vou arrematar 5 pontos, tá? Da forma normal que todo mundo arremata. Cada uma que se adapta melhor com outro tipo de arremate, com o remalhador ao invés do transportador. Três. Eu tô meio sem espaço, por isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo com a mão contrária. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E esse quinto eu jogo pra cá. Esses daqui, 2, 4, 5, eu coloco fora do trabalho, tá? E passo 2 vezes o carro. Passei 2 vezes o carro, agora eu vou começar a tirar 3 pontos, tá? E 3, né? E aqui a gente tira 1, 2, 3. Passa 2 vezes o carro. Aqui a gente pode soltar, tá? Porque senão ele vai ficando preso, ele vai acabar saindo dessas agulhas aqui. Eu fiz uma vez de 3, eu faço mais uma de 3. Mais um arremate de 3. Três fora de trabalho. Passo 2 vezes o carro. Agora eu vou tirar 2 pontos 5 vezes. Eu vou fazer tirar 2 pontos, passar o carro 2 vezes e fazer isso 5 vezes. Esse daqui fica, né? Bom, aqui na carreira 62 eu terminei de perder os de... Eu já tirei de 5, de 3 e de 2. Os de 2 eu tirei 2,5 vezes, passando o carro entre elas 2 vezes. Agora eu vou tirar de 1 em 1 ponto por 9 vezes, também passando o carro 2 vezes.
tá? E aqui eu tiro mais 9 pontos, vai ficar aqui na, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai ficar aqui no 15. 15 mais 45 vai dar os 60. É isso que eu vou fazer e só vou demonstrar esse primeiro, mas eu vou dar sequência, tá? Aqui a gente arremata e tira ele. Eu preciso tirar esse... senão ele fica repuxando. Bom, eu vou continuar perdendo mais 8 vezes, tá? Volto quando eu terminar. Ó, eu tô na carreira 78 e eu vou tirar o último ponto, tá? Ele tem que ficar aqui no 15, né? Então, pra ficar com 60 pontos. Pronto. Aí, daqui pra frente, quando eu chegar pra cá, eu desengancho isso aqui. E daqui pra frente eu vou seguir até a carreira 120. Que na carreira 120 eu tiro pontos do lado da cintura pra dar uma cinturada. Tá? Então, vou chegar do 78 ao 120. É só passar o carro, tá? Ó, cheguei na carreira 120. E aqui, pra dar uma cinturada, eu vou fazer como eu fiz na parte da frente, eu vou tirar um pontinho por 8 vezes, passando o carro 4 vezes, tá? Igualzinho eu fiz na parte da frente. E esse macacãozinho, ele é muito fácil, tá? Ele é muito fácil de fazer, só a diferença é que cuidar na cava, no entreperna, né? Então, depois disso, depois que eu tirar esses 8 pontos, né, da forma que eu falei, como eu fiz na parte da frente, tiro um ponto, passo o carro 4 vezes, e isso, 8 vezes eu tenho que repetir isso. E depois disso eu vou até a carreira 230 e encerro arrematando. Nosso macacão tá quase nos finalmente. Já coloquei uma alça nele, tá? Já costurei as costas, tá fechada já as costas. Agora eu vou fazer a outra alça e vou demonstrar isso. Bom, eu primeiro peguei e contei debaixo do braço 15. Eu peguei e contei 15 pontos de debaixo do braço até aqui, assim. E aí eu coloquei em 18 pontos na agulha. Eu viro o trabalho o avesso pro meu lado. Eu deixei umas 3 carreirinhas, tá? Pra ficar uma dobrinha bonitinha. E agora eu vou passar 100 carreiras. Normal, na mesma regulagem, com o mesmo fio. Para eu sumir com esse pedaço de fio, não ficar muito aparecendo, eu tô fazendo assim, ó. Eu tô puxando uma agulha, uma por cima, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo. Até ter um bom tanto de fio já arrematado, pra gente conseguir sumir com ele. Eu gosto de deixar esse fio aqui perdido pelo meio, tá? Porque eu vou cortar. Nossa, a criançada grita. Eu vou cortar, mas eu prefiro que ele esteja aqui pelo meio. Não gosto que ele fique nas pontas. Bom, então é isso, eu vou seguir até a carreira 100. Na 100 eu volto. Pronto, cheguei na carreira 100, tá? E eu vou tirar com fio de cor. Eu vou tirar com fio de cor para eu costurar no outro lado,
tá? E aí eu tenho que deixar também as 3, eu deixei 3 carreirinhas. E aí conta de novo os 15 pontos da axila pra cá e é só prender com ponto invisível. Bom, agora eu vou dar uma enfeitada no macacão, que na verdade é um macaquinho, e vou colocar um bolso. Eu vou colocar um bolso amarelo, tá? Então eu calculei, eu montei mais ou menos o macaquinho e calculei aonde que deveria ficar a mão. E aí eu contei daqui pra cá quantas carreirinhas teriam. Aqui tem 68 carreiras para baixo, tá? E aqui eu coloquei em 40 agulhas. Eu já fiz uma parte do bolso, eu vou fazer a outra. Aí eu vou diminuindo aqui para dar a coisa do bolso. E aí é assim, eu tenho que fazer esse daqui, eu fiz o avesso do trabalho vem para mim, esse daqui o avesso do trabalho veio para mim. E aí eu fiz esse daqui, essa diminuição do lado direito. Só que agora eu vou fazer a diminuição do lado esquerdo, tá? E eu vou fazer isso dos dois lados, mas eu vou filmando pra gente entender direitinho. Aqui eu tenho 40 agulhas, eu vou passar o fio amarelo, tá? Nessas 40 agulhas eu tenho 54 carreiras, que eu contei aqui assim, tá? E tem que ser mais ou menos a mesma coisa do outro lado. Pode ser, assim, 1, 2 carreiras de diferença, mas não pode ser muito, porque senão ela vai ficar bem diferente. E aqui na perna a gente também calcula, conta do começo até aqui para dar certinho. Ou ainda a gente pura e simplesmente fecha sem bolso nenhum. Ou pode também vir fechando. Chegando aqui, a gente pega e calcula o bolso e faz o bolso, tá? Então, tem algumas opções. Mas vamos lá, eu vou colocar o fio amarelo. Eu vou passar o fio, fazer 5 carreiras, na verdade 6, porque como eu comecei do lado de cá, eu deveria ter começado do outro lado, porque se fosse 5, teria que ser, ou que eu vou ter que aumentar aqui. Ou eu aumentaria do lado de cá, mas aí não dá, porque aqui é a parte de cima do macacão. Mas tá tudo bem. Então, 1, 2, 6. O outro lado eu fiz 5, mas não tem problema. Se é coisa de uma carreirinha só, dá pra ficar tudo bem. Porque aqui eu vou ter que aumentar pro fundo do bolso, né? Aqui eu coloco mais 24 agulhas. 24 aqui, ó. Vai dar aqui. A gente puxa fio e vai enrolando. Bom, eu coloquei. E agora eu vou trabalhar até a carreira 14, porque daí eu tenho que começar a diminuir na parte de cima, na parte de cá, para ele fazer tipo uma caída. E aqui eu coloquei o peso, para essas primeiras vai ser mais complicado de descer. Ou até a carreira 14. Eu vou tirar 2 pontos, vou fazer isso 4 vezes, tá? E aí, eu tava fazendo assim, ó. Eu coloco ele pra cá e coloco esse também pra cá. Eu vou fazer isso e eu vou passar o carro 2 vezes e vou perder 8 pontos, né? Que vão ser 4 vezes que eu vou fazer isso. Jogar 2 pontos para cima, tirando os 2 pontos da agulha. Passa o carro 2 vezes e vai fazer isso 4 vezes. Agora eu vou tirar 1 ponto, tá? Essa é a carreira 24. Eu tirei 2 pontos na carreira 14, 16, 18, 20 e 22.
diferente do que eu falei, que eram 8 pontos, não, são 10, tá? E agora, na carreira 24, eu começo a tirar um ponto, da mesma forma que eu tirei o outro. Pego 3, jogo em cima de uma única agulha e puxo os outros dois para cima. Então, eu vou fazer na 24, na 26, na 28, na 30, na 32, na 34, na 36, na 38 e na 40. Vão ficar 45 pontos na máquina e eu sigo até a carreira 50. E aí na carreira 50 eu volto pra gente fechar esse bolso. Eu tô fazendo a de um pontinho só, né? A perder de um pontinho só. Então eu pego aqui, eu deixo 2 pontos lá, pego os 3 próximas e jogo nessa, deixo um ponto fora, eliminando ele do trabalho. É isso que eu vou fazer e vou dar sequência. Eu termino de tirar todos os pontos na carreira 40, tá? Eu vou ficar com 45 pontos e eu sigo até a carreira 50. E lá a gente encerra fechando o bolso. Eu vou seguir. Eu cheguei na carreira 40, esse é o último ponto que eu vou perder aqui. E aí eu vou ficar com 45 pontos, tá? Aqui, ó, tem um ponto aqui, ou aqui 44 pontos do outro lado. E agora eu vou até a carreira 50. Cheguei na carreira 50, tá? As duas partes do bolso, tá? Eu tenho, ó, aqui é a frente. Essa parte aqui é a frente, que eu já tinha feito o bolso. E aí, ele tem que ser o inverso do outro, tá? Tem que sempre lembrar. Quando a gente for fazer, tem que ver direitinho como é que a gente vai deixar esse bolso. Porque eu quero a parte direito dela pra dentro do bolso. Que se de repente esse bolso sair fora, eu veja a parte de tricô. Aliás, a parte de jersey, não a de tricô. Agora, eu tenho algumas formas que eu posso encerrar isso aqui. Eu posso tirar com fio de couro e aí fechar com o ponto invisível. Eu posso colocar na máquina e arrematar. É esse que eu vou fazer, ok? E daí eu faço isso e depois eu venho costurando. Eu vou costurar aqui. E tenho que costurar o próprio macaquinho aqui, os lados do macaquinho, tá, gente? Então, eu vou, aqui agora eu vou fazer o outro bolso do outro lado, que também são duas partes como essa. Lembrando sempre que quando for fazer um, vai ser de um lado e o outro vai ser do outro, que a gente faz o aumento e que faz as diminuições, certo? Quando eu tiver com a costura pronta, eu vou mostrar, porque a gente tem que fazer o acabamento da frente, tá? Porque ele vai abrir na frente. Bora trabalhar. Olha, eu coloquei os dois lados, né? Um já tava na máquina, agora eu coloquei o outro, e agora eu vou passar um fio por dentro do outro. Ó, eu gosto de fazer assim para ficar com um fio só na hora de arrematar. E aqui eu vou arrematar normal, tá? E daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar. Gente, eu percebi que atrás estava muito baixo, estava lá no meio das costas, assim, sabe? Então eu resolvi colocar mais um pedacinho. É uma emenda, tá? Mas é para não evitar de repente ter que desmanchar tudo e tal. Eu tô fazendo um pedacinho. Eu já coloquei 25 carreiras. Agora eu tô marcando aqui porque eu vou fazer tipo um barrado, tá? Eu vou fazer 10 carreirinhas, só que aqui eu vou diminuir ponto do lado de cá e do lado de cá, tá? Então e eu já até comecei a costurar na alça, tá? Eu vou costurar dos dois lados. Eu até poderia colocar, mas eu preferi costurar para ficar mais delicado, porque às vezes fica a marcação. Bom, aqui eu vou passar uma vez
o carro, com cuidado para essa marcação não fugir. Aqui eu tenho que cuidar para não balançar a câmera. E aqui eu vou diminuir para dar os cantinhos, porque na alça eu também vou fazer, e aí na hora da costura fica mais complicado. Para diminuir, eu pego aqui de 3, tá? E eu puxo um para dentro. Do lado de cá, a mesma coisa. Um para dentro. Aqui acho que nem marcou. Aqui eu também vou diminuir. Eu estava na carreira 25, né? Então, vou fazer mais umas 10 carreirinhas para conseguir virar. Os 2 primeiros eu fiz um perto e esse daqui eu já pulei uma carreira, tá? Aqui eu vou mudar o fio, vou colocar um fio amarelo, que eu queria que tivesse um... Eu queria, na verdade, fazer todo assim amarelo, mas como eu tenho pouco fio amarelo, não vai dar para fazer assim. Então, eu vou tirar e vou passar essas 2 carreiras em amarelo. Aliás, não 2, eu vou passar 4, né? Porque ele tem que fechar também. Eu tenho que passar pro outro lado também, né? Trinta e 35. Bom, a 36 eu também não vou mexer, não vou fazer nada, só vou virar. Aí na 37 eu começo a ganhar os pontos para ficar com a mesma quantidade de pontos aqui embaixo. Na 37 eu tiro o fio de outra cor, tá? Eu posso cortar, porque a gente não vai precisar mais dele. Aqui eu posso dar um nozinho. E voltar com o fio azul. E não só voltar com o fio azul, como começar a colocar os pontos de volta. Foram 5 pontos de cada lado que eu tirei, até a carreira 35. Agora, no 37, eu começo a colocar os pontos. Aí, eu coloco... Aqui eu tenho que ver direitinho para não ficar muito apertado esse fio. Na carreira 38 eu não ganho ponto. Na carreira 39 eu coloco mais um ponto. Aí vai ficar assim,
Na carreira 37 eu coloquei um ponto, na carreira 38 eu não coloco. Na carreira 39 eu coloco mais um ponto, na 40 eu não coloco. Na 41 eu coloco mais um ponto, na 42 não. Na 43 eu coloco mais um ponto. E na carreira 44 também eu coloco mais um ponto. E aí faz a 45 e vamos fechar. Eu cheguei na carreira 45, eu vou passar mais uma carreirinha. E agora eu fecho nessa marcação que eu coloquei aqui. Nessas marcações aqui. Tá? Tem que ser bem na mesma reta, ó. A gente pega e prende aqui. E vai seguindo. Prendendo sempre os pontinhos de baixo. E sempre na mesma reta, tá? Na mesma fila de pontos aqui. Pra gente chegar no final e tá tudo certinho. Que a gente pode pegar ponto errado, e aí não é legal. Normalmente a gente faz uma regulagem maior, mas como esse daqui já tá na regulagem 10, então eu não ia conseguir. Bom, é isso que eu vou fazer até chegar aqui no final e daí eu encerro, eu fecho, tá? E aí eu mostro como é que vai ficar e vamos fazer também das alças. Eu coloquei a parte de dentro, né, do pescoço das alças, a parte de dentro que eu digo é essa parte aqui, ó, a parte que fica pro lado do pescoço. Em 58 agulhas, tá? Que eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz na parte de trás. A parte de trás ficou assim. Tá? Aí depois eu vou... Ah, tá. E aqui na parte das alças, eu vou fazer aquela diminuição e depois ganhar os pontos de novo só do lado das costas. Do lado da frente eu vou deixar reto. Do lado da frente eu vou deixar reto e vou prender aqui, que eu não quero que ela fique com aquele... Porque aqui eu não vou colocar acabamento, eu vou deixar a frente sem acabamento mesmo. Tá? Então, eu vou fazer igual o que eu fiz aqui nesse trabalho. Diminuir só do lado de cá, do outro lado não. E aí, depois a gente já fecha, tá? Olha, eu vou fazer o acabamento do outro lado da manga. Esse o de cá eu já fiz, ó, já até costurei ele aqui, tá? E do lado de cá também já costurei. Então, a gente só tem que lembrar que esse lado aqui eu vou diminuindo e depois no retorno eu vou aumentando. E esse lado aqui, ele vai reto. Esse aqui é reto porque eu não vou fazer acabamento pra frente, eu vou deixar do jeito que tá. Já tá tudo certinho aqui. Vamos agora fazer o acabamento da alça pra dentro. Eu já fiz pra fora, né, pro decote, agora eu vou fazer, na verdade esse é o pra fora, né, nos ombros. Tá? Eu coloquei em 75 agulhas. E eu vou fazer igual o outro. Tá? Eu tava pensando em fazer uma manguinha, mas eu acho que já tá bom, só um barrado, né? Igual o que eu fiz do outro lá com um ponto amarelinho. Bom, eu vou fazer aqui 10 carreiras, eu vou ver se fica bom. Se não, eu faço um pouco mais, mas aí eu vou falando. Olha, eu estou na carreira 8, eu vou passar mais uma com o fio azul. E aqui eu deixo o fio azul e passo o fio amarelo. Eu vou continuar fazendo daquele jeito que eu estava fazendo. Vou passar 4 vezes o fio amarelo e volto pro azul.
Bom, como eu tava na 9 e passei o fio amarelo, então vai ser 18 mais 4, aí eu volto na carreira 22 para fechar, tá ok? Ó, cheguei na carreira 22, agora eu vou subir isso daqui, colocar nas agulhas, fechar. E aí eu já venho colocando o macacão. A gente tira isso e vai colocando as argolinhas, tá? É simples, eu vou fazer isso e na hora de colocar o macacão eu mostro como é que vai ser. Ó, eu já fechei tudo, puxei as agulhas pra frente, tá? Que eu deixei com um fio só. Agora eu vou passar uma carreira e vamos colocar no macacão. Olha, eu passei aquela carreira que eu disse, eu vou tirar com o fio de cor, que vai ficar mais fácil de colocar o macacão, porque o macacão eu vou colocar primeiro. O macacão não dá para eu colocar a manga toda. Bom, na mesma quantidade de pontos, né? Porque eu tirei já com fio de cor, então tem que ter a mesma quantidade de pontos lá. Bom, a manga eu terei que colocar, como já tá costurado, né? Eu costuro antes o macacão, então eu tenho que colocar a metade dela. Eu encontro a metade, é bem no olhômetro mesmo, tá? Eu vejo aqui onde que é a metade, só que cuidar para isso ser realmente uma metade, tá? Para depois não ficar repuxado. Aí eu venho aqui na metade dos pontos na máquina e coloco. Porque eu tenho que partir dessa metade para colocar e arrematar já. Então eu pego aqui do zero, não sei se vai dar para ver, aqui do zero, ao invés de eu colocar ele para cá, eu coloco aqui, ó. São 3, né? Eu poderia colocar 2, aí ficaria mais certo. Mas como tem que sobrar um do lado de cá, eu já coloco de 3 para ficar no jeito. Aí eu marco esse aqui e venho aqui e coloco também do lado. Aqui com o macacão e a câmera tá jogo duro. Então, aí a gente distribui esse aqui. Uma coisa que eu não falei, que é o lado direito do macacão virado pra mim, tá? O lado avesso tá virado pra máquina. Porque daí eu vou vir com o barradinho que eu fiz, que caiu no chão, e colocar por cima e aí arrematar. Bom, eu vou distribuir esses pontos aqui para eu conseguir mostrar como é que eu vou fazer, tá? Não sei nem se tá dando pra... É só ir colocando mesmo na máquina, tá? Nas agulhas. E sempre marcando para fazer sempre numa mesma reta, para não ficar costura torta. Que daí fica feio, né? Mesmo fazendo aquele trançadinho que eu gosto de fazer, que ele dá um arremate, não pode deixar ficar torto. A parte da alça já tá lá presa. Agora eu venho com o barrado que eu fiz, tá? Tem um lado que foi o lado que eu fechei. E eu passei uma costura para ficar mais fácil de fazer, de colocar na máquina de volta, tá? Porque senão ia ficar meio grosseiro aqui, né? Então, essa parte aqui é a parte que eu quero que seja o direito. Então, direito pro direito do macacão. A gente vem prendendo e sempre cuidando para não perder nenhum desses pontos, porque esse ponto aqui, se perder ele, a gente perde
o que a gente fez. Se desmancha, né? E cada pontinho desse vai numa agulha, até lá na 75. Só que, como eu vou colocar só a metade então a gente vai colocar ele também a metade, vem, arremata e depois coloca outra, tira, né? Coloca outra e eu vou fazendo pra mostrar. Bom, eu vou colocar esse daqui até aqui a metade, tá? Aí eu volto mostrando. Bom, eu fiz um trançadinho por trás, coloquei o fiozinho e agora a gente vai fazer isso aqui, quer ver? Eu vou fechar, vou deixar só um fio aqui dentro da lingueta, fechar para ficar mais fácil de vir arrematando. Só para não ficar aquela coisa com um monte de fio e o arremate. Fica ruim até pra agulha, tá? Aí só vem puxando aqui, encaixando tudo, tá? Eu deixei o fiozinho aqui esperando, que é um fio solto. Não é o mesmo fio que tá aqui pra eu arrematar. Venho puxando, ó, puxa e ele vem lá pra trás. Aí fica um fio só dentro para eu puxar para arrematar. E aí marcar bem que é a agulha, a primeira agulha depois do zero que tá lá, que a outra já é pro restante do trabalho. Bom, aqui o que eu faço? Eu puxo as linguetas, né? Deixo livre e venho arrematando. Isso daqui, né, já mostrei como é que eu faço, pelo menos eu. É que fica difícil para eu fazer toda, uma que o vídeo fica bem longo e outra que a câmera tá em cima, eu não sei nem se tô conseguindo filmar, tá? Tá, então eu vou fazer isso, terminar esse daqui, tem o outro lado, né? Então temos que colocar o outro lado. Esse lado aqui eu quase tirei todo, não vou tirar todo por enquanto, mas já dá para eu colocar a outra parte da alça, né? Então aqui a gente vem colocando nas agulhas, tá? A gente vai ajustando e coloca no restante das agulhas que eu tenho aqui. Até aqui, ó. A gente já acerta esse ladinho daqui também, para ficar tudo já colocar toda, não sobrar e nem faltar. Eu termino de colocar essa, né? Coloquei toda. E agora eu venho colocando a... Bom, aqui dá pra eu fazer já a trancinha, né? Porque a trancinha ela vai no meio entre a alça e o barrado que eu fiz. Então eu vou aqui, já pego Vocês tem que ver que tá aqui do outro lado. O fio tá aqui. E a trancinha tá aqui. Ó, a última que eu tinha feito foi ali. Aqui eu venho seguindo. Fica até melhor de fazer, ó. Tá ficando assim. Tá, agora eu tenho que tirar o fio de couro e aí eu já venho... Eu vou fazer o outro lado também e já mostro como é que vai ficar o macaquinho.